você, cara? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Ótimo. Vamos lá então para mais uma? Vamos lá. Estava explicando para o pessoal aí por que que a gente faz a coisa, a chamada invertida, viu? É, mas é o recurso que a gente tem, né? Não tem jeito. Tá bom demais assim. É, funcionando, tá ótimo, né? É verdade, você tem razão. Mas legal. Cara, mais uma vez, muito obrigado aí pela nossa parceria, pela nossa amizade, por mais uma oportunidade que hoje vai ser fantástico. Galera, a gente vai estar Vamos falando um lá. pouco sobre homeopatia para bonsai com o nosso amigo Alexandre Pérez. O Alexandre é médico homeopata e ele também desenvolve isso para as plantas, gente. Então vamos absorver isso aí do nosso amigão hoje aí, que isso aí vai fazer a diferença. Eu já sou adepto a adubação orgânica, então acho que a gente tem isso aí é um agregador para a gente, né? E quando eu conversei isso com o Alexandre, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E eu tenho umas abelhinhas aqui, eu crio umas abelhinhas, então por isso também eu não jogo nada químico para não matá-las, né? Então Legal, isso é muito bom, né? Então muito bom. eu vou pedir para o Alexandre dar uma introdução para a gente aí sobre a homeopatia para os bonsai, o que ele aplica, como é esse universo, e vocês vão deixando as perguntas. E no momento oportuno aí ele vai passar uma receita para a gente de fazer algo caseiro, tá? E ele vai explicar todo o contexto disso aí para a gente, tá, pessoal? Então, Alexandre, fica à vontade, desejo uma boa noite e boa noite para todos os nossos amigos aí que estão junto da gente. Legal. Vamos lá então. Boa noite, pessoal. É muito bom, mais uma vez, atender ao convite do Vainer. Já disse a você que sou muito grato por essa oportunidade e acho assim fantástico esse trabalho de divulgação do nosso conhecimento de uma maneira tão fácil, né? Que bom que o pessoal É, adere, que bom que o pessoal participa. Isso é ótimo. E a gente tem assim, muita oportunidade de trocar conhecimento. E isso é fantástico. é. Você consegue me ouvir bem, Vânia? Tô te ouvindo bem, cara. Tá, Normal. tá, joia. Então vamos lá. Só para justificar para o pessoal, tá? Por que que eu falo sobre homeopatia? Eu sou médico formado há 25 anos e há 22 anos eu sou homeopata. Fiz a minha especialização no Instituto François Lamasson, lá em Ribeirão Preto. Hoje não existe mais esse instituto, porque o fundador dele já é falecido, né? Eu tenho o Puxa. título de especialista pela Associação Médica Brasileira e Associação Médica Homeopática Brasileira, ok? Então, por isso que eu me atrevi a falar desse tema, né? Eu acho muito legal, porque, embora muito pouca gente tenha escutado falar sobre homeopatia e bonsai, isso não é muito novo, não, tá? A homeopatia, ela é muito mais conhecida para uso médico, né? Ela, dentro da medicina, ela é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal. Então, desde 1980, ela deixou de ser considerada uma medicina alternativa para ser uma especialidade oficial. Porém, a homeopatia, por ser um sistema de tratamento, ela também é usada para qualquer tipo de ser vivo. Então, é muito conhecida a homeopatia na veterinária, na odontologia, a farmácia homeopática, tá? O farmacêutico homeopata também é outra especialidade regulamentada, não é alternativa. E agora nós estamos começando aí no Brasil a homeopatia na agronomia. Então, talvez o pessoal não tenha escutado muito falar homeopatia no bonsai, mas a gente escuta muito falar sobre homeopatia na agronomia, tá? Eu vou contar rapidinho para vocês a história, para vocês entenderem como é que a gente está hoje no Brasil.
A homeopatia veio para o Brasil em 1840, mais ou menos. Em 1846, ela já estava sendo usada na homeopatia. Desculpe, na agronomia. Quem fez isso pela primeira vez foi Benoit Mir, que foi o cara que trouxe a homeopatia para o Brasil. Em 1846, eles tinham lá uns problemas de doença na plantação de batata. E ele bolou uma medicação e usou desde então. E aí a homeopatia foi ficando na agronomia foi ficando esquecida, né? Muito pouco falada. Até que mais ou menos 1990, o pessoal retomou aqui no Brasil. E sabe quem foi que retomou? A Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Opa! Isso é bom. Pois é, cara. Os mineiros têm a dianteira, tá? Eles são de ponta na pesquisa da homeopatia para agronomia. Bom, que legal, cara. Pois é. Ali na Universidade Federal de Viçosa, eles fizeram assim, começaram a fazer pesquisas, começaram a fazer alguns trabalhos científicos e divulgar. A tal ponto que em 99, quer dizer, 9 anos depois, o Ministério da Agricultura daquela época, eles fizeram uma recomendação da homeopatia na agronomia. E aí a coisa começou a bombar, né? Em 2011, até anotei aqui, isso mesmo, em 2011, o Ministério da Agricultura ele reconheceu a homeopatia como uma ferramenta técnica na agronomia, tá? Justamente por causa desses trabalhos científicos. Daí para frente foi uma tentativa geral, né, de pesquisas. Em 2018, agora há pouco, a Embrapa ela começou a fomentar cursos de homeopatia, tá? Em 2009 foi criado, não, pouco antes de 2009, também ali junto da Universidade Federal de Viçosa, foi criado uma organização, deixa eu ver se eu me lembro aqui, Associação de Agricultura Orgânica. Isso mesmo. E eles fizeram um monte de cadernos, fizeram publicações, e hoje, rapaz, o negócio está firme. Eu andei pesquisando e tem pessoal em Minas e em São Paulo, grandes produtores de café, fazendo já, assim, eu estava vendo a documentação que eles mandaram, né? Eles estão fazendo aplicação de homeopatia para controle de ferrugem. Ó, que legal, cara. Pois é. E uns outros tipos de ácaros lá que eu não conheço, né? E eles já conseguiram baixar 60% do uso de defensivos. Caramba, cara. Pois é, estão fazendo uma coisa assim de grande escala para exportação mesmo, né? Está indo muito Isso bem. que a gente Tá? precisa, né, Alexandre? A gente precisa disso, né? Verdade, verdade. Eu deixo uma dica para o pessoal que está a fim de usar isso para o bonsai. Tá? Depois até a gente pode repetir isso lá na frente, ô Vânia. Nós temos hoje alguns livros, tá? E livros, cadernos, que dá para gente que cultiva bonsai estudar. É coisa simples. Que legal, cara. Muito legal. Coisa simples, dá muita dica, tá? Vou passar. O primeiro, ó, é um livro que chama Homeopatia para Plantas, da Cristiane Malte. Homeopatia para plantas? Deixa eu escrever aqui, cara. Tá legal. Eu vou colocar no IGVT depois lá também, viu? Como você falou aquela vez. Tá. Então vamos fazer isso. Beleza. Vamos fazer isso então. Homeopatia para Plantas, da Cristiane Malte. Está sendo vendido no site da Organon Books. É o principal site de venda de livros homeopáticos no Brasil. Tá? Custa R$180 a última vez que eu vi, tá bom? Existe também benefício bom. Pelo que tem dentro dele, deve ser muito bom, cara.
muito legal, viu? Existe também um que chama-se homeopatia simples, do Bonato, é CM Bonato. Ele é da Universidade Estadual de Maringá, da UEM. E da Universidade Federal de Viçosa tem o Caderno de Homeopatia, é feito pela Associação de Agricultura Orgânica. Esse que é de 2009. Tá? É muito Pô, legal, show. viu? Muito Bem legal atual. mesmo. Bem atual. Eu só quero alertar o pessoal do seguinte. O rigorismo científico da homeopatia para humanos difere bastante da homeopatia na agricultura. Tá? Para humanos, ela já existe desde 1796. É a especialidade médica mais antiga que existe. Então, tá muito mais adiantada com relação à agricultura. Vocês vão notar que ao ler esses livros, tem muito parecer pessoal, né? Dependendo do livro que você pegar, ele é mais assim casual, né? É um negócio mais assim de experiência que a gente chama de empirismo, tentativa e erro. Entendi. Já aqueles mais técnicos, né, que são de pessoas assim que apresentam trabalhos científicos, esse vale mais a pena, tá? Então é uma dica aí que eu deixo para o pessoal. Ótima dica. Beleza. Bom, uma coisa que eu preciso falar então, Vainer, vamos começar a falar o que é a homeopatia para planta, tá? Sim. Olha, você vai me interrompendo aí, tá bem? Como sempre. Não, cara, porque o pessoal não está fazendo nem perguntas. Isso aí é muito novo para todo mundo. Então a gente Tá precisa ter legal. um conteúdo para gerar algumas perguntas. Pode ficar à vontade. Tá legal, então. Bom, como é que a homeopatia funciona? Tá? Ela tem alguns princípios. O principal dele é a cura pelo semelhante. Isso significa o seguinte, que para você curar, por exemplo, um resfriado numa pessoa, você vai usar um remédio que, quando uma pessoa sadia começa a usar, ela fica resfriada. Ou seja, você usa o remédio ou a substância que causa um problema X numa pessoa sadia para curar esse mesmo problema X numa pessoa que está doente. Entendeu? Mais ou menos? Tá? Sim, Então, entendi. é a mesma coisa que você falar assim, olha, alguém ficou envenenado com arsênico. Na homeopatia, você usa o mesmo arsênico, só que preparado de uma maneira toda diferente, que eu vou explicar para o pessoal, para curar a intoxicação do arsênico. Tá? Essa ideia, ela é muito Entendi. velha, muito velha. O próprio Hipócrates já falava bastante dela. Tá? E o Samuel Hahnemann, que foi um médico alemão, foi o cara que pegou essa ideia de novo, fez diversas experiências, né, e criou a homeopatia em 1796. Tá? Então, o principal da homeopatia na agricultura é isso. Bom, mas qual é a vantagem de tudo isso aí? A vantagem é o seguinte, quando você dá um remédio homeopático por uma planta, ao invés de, por exemplo, como o inseticida, você coloca lá um inseticida ou um parasiticida, ele vai matar o agente causador da doença, né? O pulgão, a cochonilha, etc. E de quebra, se bobear, dependendo da dose, ele até intoxica a planta. E nós? Caraca. Não é? E a planta segue seu rumo. Sim. Só que, numa próxima presença do agente causador, a planta fica doente outra vez. Né? Se aparecer outra vez a cochonilha, ela vai ficar doente. A homeopatia, ela ajuda a despertar a própria planta, tá? O organismo vivo, para criar uma resistência contra o agente causador daquela doença qualquer. Essa é a grande diferença.
Então, se você parar e para prestar bem atenção nisso, você vai notar que o jeito que a planta começa a reagir, o jeito que a planta fica depois do tratamento homeopático, é muito diferente do que você vê quando você aplica o produto químico. No outro dia está tudo bem, né? Entre aspas, né? Você vê o resultado porque morreu tudo, tá bem? Mas quando você dá a homeopatia para a planta, não é isso que ocorre. O que vai acontecendo é que a planta vai ficando estimulada, é isso que o remédio homeopático faz, estimula a planta para perceber o ataque daquele micro-organismo patogênico, e ela mesma, usando a própria vitalidade e os recursos que ela tem, ela vai começando a fabricar fito-hormônios, vai começando a mudar o pH das suas secreções, vai começando a sintetizar feromônios que podem atrair outras bactérias ou outros micro-organismos que vão comer aquele lá. Ela vai começar a avisar as plantas ao redor através de feromônios, e aí então ela vai reagir e vai acabar encontrando um ponto de equilíbrio, de sobrevivência. E o bom Que disso legal, tudo, cara. pois é, o bom disso tudo é que no final das contas, essa planta, entre aspas, ela fica vacinada contra Sim, aquilo que nós estamos querendo combater. Tá? entendi. Então, é muito legal. Você tem que mudar um pouco a sua cabeça, né, para entender como é que você vai tratar o seu bonsai com homeopatia, ok? Então, você não vai ter aquele bonsai de estufa, né, aquela Sim. coisa absolutamente sem nada nunca. Você não vai ter esse tipo. Por quê? Porque no cenário real, isso não existe. Na Sim, com natureza, certeza. nós sempre vamos encontrar os parasitas e a resistência da planta. E é isso que faz ela ficar forte. Tá? Mas com isso eu também não quero dizer que você vai ter que conviver com aquelas infestações de parasita, com aquele monte de folha murcha, etc. Não é isso que vai acontecer. A planta vai chegar a Entendi. encontrar um ponto de equilíbrio que é esteticamente bom, bonito, saudável. Né? Do nosso ponto de vista, o que importa vai ser a estética, né? E a saúde da planta. Mas do ponto de vista da própria planta, o que importa é ela conseguir não sobreviver, mas viver com o parasita, né? Ela se tornar tolerante, Sim, se tornar aquele resistente, parasita. exatamente, ao tal parasita. Então é um conceito Entendi. diferente, tá? É isso que a homeopatia faz, ok? Uma Muito outra coisa interessante, cara. para a gente saber é o que é o remédio homeopático mesmo, né? Como que ele age, tá? O que tem dentro dele? Porque muita gente, até hoje, tem um preconceito muito grande contra a homeopatia, Sim. que adveio Veja bem, o preconceito não veio de quem usa, tá? O preconceito veio de quem foi prejudicado pelo uso da homeopatia, naturalmente. Porque ela é Óbvio. baratíssima, não dá efeito colateral, né? E é super fácil de você obter. No fim, o que acaba acontecendo? Você desbanca laboratórios, grandes laboratórios, né, multinacionais, tá? E aí esse pessoal acaba denegrindo a imagem da homeopatia mesmo. Ah, isso aí é pura água, não tem matéria nenhuma, não faz efeito, é efeito placebo, né? Eu gostaria de saber Placebo. pois é, eu queria saber como é que você acha um efeito placebo na planta e no animal, né? É. Isso porque tem trabalho científico comprovando o resultado, né? Mas tudo Sim. bem, cada um tem o seu direito de espernear, né?
Exatamente. Então, Vânia, existem algumas teorias, tá, que explicam o funcionamento do medicamento homeopático. Nós ainda não conseguimos ter tanto domínio sobre ele, porque o remédio homeopático, ele adentra uma coisa que nós chamamos de altíssimas diluições. A pesquisa das substâncias de altas diluições encontra uma barreira que é a falta de maquinário científico para a gente poder estudar. Só de Entendi. 1990 e pouco para cá, é que a gente teve os aceleradores de partícula, lá, a tal da mecânica quântica, da física Isso. quântica, e aí, então, permitiu que a gente fosse explorar os medicamentos homeopáticos, tá? Enfim, o que causa estranheza no medicamento homeopático? Que você vai diluindo ele, diluindo, 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 diluindo tanto, que quando passar de uma certa diluição, em tese, você não tem mais moléculas nem átomos nenhum naquela substância aquosa ali, de princípio ativo, tá? E aí que o pessoal fala, mas como é que pode fazer um efeito um negócio desse? Você pega, por exemplo, o arsênio e vai diluindo, 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 até que chega um ponto que não existe mais o tal do número de Avogadro. Ou seja, não tem mais átomos de arsênio. Mas a coisa continua fazendo efeito. E esse é o grande mistério do medicamento homeopático, a grande controvérsia. Tá bem? Bom, Entendi. Porque dá-se a então, entender que você tem uma solução aquosa somente ali. Só água no final. isso. Parece que é água e tem o conservante é um pouco de álcool, tá? Parece que só tem água e álcool, não tem mais nada ali dentro. Mas não é. É a Não é. quebra das moléculas do próprio arsênio ou qualquer substância que ali contenha, né? Exatamente, tá? O segredo foi a gente compreender isso, né? A gente sempre pensou que a matéria em si, as moléculas, né, elas fossem apenas os átomos e os elétrons. Sim. Depois de um tempo, a gente descobriu que os átomos são feitos de prótons e nêutrons. E os Sim. elétrons são fótons, né? Que ora se comportam como Isso. matéria, ora como energia. Dali a pouco nós descobrimos que os próprios prótons e nêutrons são feitos de partículas menores, os tais dos quarks lá. E agora, ultimamente, meu amigo, tem mais de 102 tipos de subpartículas diferentes, tá? Que estão ali naquela sopa de matéria e tudo mais. Então, vai longe o tempo que a gente achava que só porque aquela substância tal não tem molécula, também não tem nada. Vai longe esse tempo, Entendi. tá? Eu fiz um desenho aqui para mostrar para o pessoal como é que a gente vê um átomo hoje em dia. Eu estou fazendo esse desenho, Vânia, para depois ficar fácil de explicar como é que o remédio homeopático funciona. Vou mostrar aqui para vocês, Sim, ó. tudo bem. Vou pôr bem perto aí, tá? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Olha só, no meio tem o núcleo do átomo, que essas bolinhas brancas e Sim. azuis aí são prótons e nêutrons. E girando ao redor estão os elétrons. E em Sim. meio a esse grupo todo aí, tem um monte de partículas pequenininhas. Trilhões e trilhões Suspensas. delas, tá? Essa é a concepção que nós temos da matéria hoje. É muito Sim. mais complicado do que isso, mas não vou ficar aí falando do que não nos Nada interessa, tá? científico, né? Nada científico, é. Bom, quando você faz o remédio homeopático, o que você procura é retirar os átomos para fora e ficar só com essa parte de subpartículas, ou alguns chamam a parte eletromagnética, quântica, energética da molécula em questão. Tá bem? Falando de uma maneira Entendi. para fora
e fica só com essa parte mais sutil. Por que que isso é vantagem? Porque imagina se você começa a ingerir arsênico para curar uma intoxicação de arsênico. Né? Você vai ficar Parece que vai doente. potencializar, né? Pois é. Então, o objetivo da diluição do remédio homeopático é afastar a parte que poderia causar um efeito colateral e ficar só com a parte que realmente faz o efeito mais sutil, tá bem? É Entendi. isso que nós vamos Entendi. fazer, tá? Agora, entenda o seguinte, você tem lá um frasquinho, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um medicamento que eu mandei fazer esses dias, depois eu explico o que que é. Você tem um frasquinho desse aqui, carregado de subpartículas e essas outras coisas aí. Quando você administra isso para uma planta, seja através da rega, seja através da pulverização, você não pode esquecer que todos os tecidos da planta não são apenas átomos. Aliás, uma parte muito diminuta, né, se você for ver o peso atômico de tudo, né, uma parte muito diminuta da estrutura inteira é átomo sólido, entre aspas, né, é átomo em si. Sim. O resto são todos os elementos eletromagnéticos, a arquitetura de forças, de eletronegatividade, eletropositividade, um monte de coisa que mantém a planta organizada. O remédio homeopático, ele vai lá, nessa estrutura. Tá bem? E atua lá. E atua lá. Então é como se a gente fala muito isso, que a homeopatia ela cura de dentro para fora. Para fora. Né? Ela ajuda o organismo a despertar e lutar contra aquilo que está fazendo. Bom, Sim. por último aí nessa parte teórica, né? Como é que funcionaria então essa coisa? Por que que você dá um remédio que teoricamente faria mal, cura, ao invés de fazer mais mal ainda? Né? Entendi. É pelo seguinte, quando você tem, vou usar o exemplo da intoxicação por arsênico. Quando você tem uma planta intoxicada por arsênico, o que que vai acontecer? Esse arsênico ele vai entrar no organismo da planta, vai intoxicá-la, e essa planta, ela vai como que aos poucos tentando, de alguma forma, tolerar esse arsênico. Né? Então, se está intoxicada uma parte, ela desvia a seiva para o outro lado, ela tenta ir levando a coisa meio que em banho-maria. Esse é o primeiro ponto de resistência, né, de todo organismo vivo. Ele tenta se adaptar de alguma maneira ao agente agressor. O remédio homeopático, ele é assim, é como se você pegasse o arsênico e só essa parte mais energética profunda, quântica, profunda do arsênico, e desce para a planta também. O que essa parte profunda do arsênico vai provocar? É como se a planta levasse um susto. Tá? Opa! A coisa não está mais só ali bonitinha. Ela está atingindo meus tecidos profundos, né? As minhas organizações profundas. Se a planta tiver uma vitalidade suficiente para reagir, e isso é um fator importante, ela então começa a fazer tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Ela se readapta para impulsar os átomos de arsênico muito mais rápido do que ela faria. Aí você me pergunta assim, mas vem cá, se ela já estava com o átomo de arsênico lá, e esse átomo de arsênico... ele também não tem aquela parte toda quântica dele, por que a planta já não sentiu isso logo de cara, né? Sim. Então, ela sente. De fato, ela sente, porque essas partículas estão presentes em todas as moléculas de matéria. Acontece que, às vezes, o estímulo, a quantidade disso aí,
comparado com a quantidade que existe dentro do medicamento homeopático, é ínfima. Quando você ingere ou entra em contato com uma medicação homeopática, a concentração dessas subpartículas ali é imensa. Tá? É assim, é trilhões e trilhões de vezes maior. Por causa da técnica que o remédio homeopático usa para ser feito. Ele potencializa Entendi. essa outra Eu parte. ia Tá? falar isso. Ele potencializa o que está lá dentro para combater em maior quantidade, vamos dizer assim, a grosso modo, correto? Exatamente. Exatamente. Na maneira de se fazer o remédio homeopático, tem duas técnicas que são imprescindíveis. Uma é a diluição. A diluição é para você ir tirando os átomos, né? E a outra é uma coisa que nós chamamos de sucção, agitação ou dinamização. O que é isso? Tá? É um processo muito simples, que foi uma sacada desse Samuel Hahnemann aí, que o fato de você agitar o remédio homeopático, tem um jeito de se fazer isso, tá? Você é como que desse mais movimento para aquela solução e as subpartículas ficariam mais agitadas e liberam-se muito mais, elas se afastam mais dos átomos. Então, enquanto você dilui, você tira o átomo, e quanto mais você agita, você consegue o efeito. Entendeu? Entendi. Por Deu intermédio para da entender? aceleração, então. Você acelera Exato. aquilo tudo, desprende os átomos, você tem uma melhor reação daquela solução aquosa. Isso. Essa é uma maneira simples da gente compreender, né, o que é que o medicamento Sim, homeopático, tá? É muito mais complicado do que isso na realidade, né? Existem outras aí, a imagino. gente tem que entender de forças e de mecânica quântica, mas para nós não importa. O interessante Sim, é você saber o porquê que faz o efeito, tá ok? exatamente. E de que forma que atua na planta, né? Muito De que forma interessante, que... cara. Por exemplo, ó, esse medicamento aqui, ele está protegido aqui por uma camada de papel alumínio. Isso é coisa da farmácia que eu mando fazer, tá? Eles são bastante Entendi. cuidadosos. Esse papel alumínio, ele protege contra radiações eletromagnéticas muito fortes. No nosso dia a Sim, dia, a única radiação eletromagnética muito forte é o micro-ondas, tá? Se você deixar pertinho do micro-ondas, né? próximo. E a, e a própria luz do sol, direta. Então, não pode bater luz do sol direta no remédio homeopático e nem ficar para cima de 45 graus Celsius. Por que isso? Ah, é? Porque, é, porque tanto o calor quanto a luz do sol e as radiações eletromagnéticas, elas aumentam muito o movimento dos átomos. Entendi. Tá? Mas no remédio homeopático, veja, não tem átomos, só tem aquelas subpartículas, dependendo da diluição. Elas começam a sair. O remédio homeopático ele vai sendo evaporado, vamos falar assim, vai sendo Entendi. dissociado, ele vai perdendo o efeito. Tá? Por isso que a gente evita esses tipos de coisa. Bom, como é que eu utilizo isso aqui? Toda vez que eu vou fazer um tratamento para uma planta, tá? Eu preciso esperar a época melhor. Se der para esperar, né? Porque às vezes a planta está tão depauperada, coitada, tão Debilitada? depauperada, você tem que, emergência, né? O tratamento. Mas o que eu faço? Esse aqui, ó, é um remédio que eu fiz para as minhas bougainvilles, para minhas primaveras. Lembra Sim. daquelas duas floridas que tem lá, tem fotografia Lembro. lá, né? Elas voltaram a florir de novo. Até eu vou botar foto aí, vocês vão ver semana que vem, se Deus quiser. Pô, que show. O que aconteceu? Elas foram atacadas recentemente por um ácaro, sabe aquele que deixa
os brotinhos tudo engruvinhado na borda da folha? Enrolado. Sei. Isso. A coisa mais comum do mundo por aqui. Parece que a brotação não segue, né? Ela vem para dentro Isso, da planta, ele fica casulado ali e ali agufinha tudo, né? isso mesmo. Então, elas foram atacadas por isso e foram atacadas por um vírus. Esse vírus, ele deixa micropintinhas brancas nas folhas. Ele não engruvinha Já vi nada, isso. mas ele vai deixando tudo pintadinho de branco. Já vi Então, isso. o que eu fiz? Eu recolhi essas folhas, tá? As mais doentes, coloquei num saquinho plástico, fechei bastante e levei essas folhas doentes para a farmácia. Tá? A farmacêutico de lá já me conhece, já sabe que eu sou meio doido mesmo, então ela preparou para mim uma medicação homeopática para as minhas bougainvillas. Tá? Para Então, o combater nome aquilo, cara. isso mesmo. Tá? Eu pedi numa potência que se chama 24DH. Tá? Eu vou explicar para o pessoal o que são essas potências. Tá? Então, esse remédio aqui se chama vírus ácaro de Bougainville 24DH. Tá? Como é que eu vou aplicar? Eu vou esperar a floração passar, né? Porque normalmente na floração ela perde bastante folhas, ela Folha. entra numa pequena dormência, né? E já começa a brotar, porque vamos estar no auge do verão. Então, neste momento em que ela perder as flores, eu vou começar a aplicar. Como é que eu vou aplicar? A dose que eu normalmente uso para tratamento e não para prevenção, né, é de 20 gotas ou 1 ml, é a mesma coisa. Em 500 ml, ou meio litro, de água. Tá? De De, água. prefer... de preferência, água sem cloro, tá, pessoal? Água de cor, tipo isso aqui, ó. Sim. Eu só uso esse pulverizador para remédios homeopáticos. Tá Pô, que bem? legal. Todas as vezes que eu mudo de remédio, eu ponho água fervida dentro dele. Coisa simples. Entendi. Tá? Não precisa Sim? ficar fazendo toda aquela desinfecção lá. Basta água fervida. Tá? Sim. Bom, e aí eu vou aplicar sempre à noite ou à noitinha. Né? Por quê? Porque eu sei que não vai ter a luz do sol ali para me atrapalhar, para desnaturar esse medicamento homeopático. Né? Entendi. Aplico em todas as folhas, principalmente na parte de baixo das folhas, onde estão os estômatos. Né? Os estômagos. Isso. Todos os dias. Tá? É Dá isso um que eu ia pouco mais. perguntar. Todos os Isso. dias. Todos os dias. Para tratamento é todos os dias. Dá um pouco mais de trabalho do que você ficar aplicando um inseticida. Tá? Mas é Enfim, benéfico. mas é benéfico. Quanto tempo? Isso, meu amigo, varia de planta para planta, varia do estado nutricional que a planta está, da vitalidade que ela tem para te responder, né? E do tanto que ela está infestada. Mas geralmente, na minha experiência, vai de 7 até 35 dias. Se em Que 35 dias a legal. planta não respondeu, Vânia, você errou de remédio, meu amigo. É mesmo, cara. Tá? É mesmo. Eu tenho E essa escutado resposta aí é relatos, notória, né, cara? é notória. Tá? Não é para buff igual inseticida, mas você vai vendo, Sim, claro. tá? O número, a infestação diminuir, você vai vendo a planta começar a ter uma brotação mais vigorosa, tá certo? Sim. Os insetos, eles não são mortos, eles simplesmente abandonam a planta. Por Caramba, quê? cara. Porque não encontram mais o meio, tá? Aquela fragilidade de antes.
Isso, para se reproduzir. Então, por exemplo, eles estavam sugando a seiva, agora a seiva começa a ficar tóxica, porque a própria planta começa a se defender. Entendi. Entende? Então, eles vão embora por conta disso. E outros mecanismos parecidos. Algumas pessoas têm relatado, eu tenho visto trabalhos científicos, principalmente no café, né, são trabalhos mais respeitáveis, tá? Que são Sim. assim de larga escala. O pessoal tem falado de entre 7 e 14 dias, tá bem? 7 e 14 dias, para Caramba. começar a ver já o resultado, né? Agora, isso é Ô, para... Alexandre, deixa eu te interromper só um pouquinho. Tem uma pergunta aqui do All Bonsai. Ele pergunta: raiz também, banho ou só foliar? Olha, você pode regar, tá? Principalmente se o problema for na raiz, tipo um Sim, nematóide, pensei nisso. Sim, né? Se for na raiz, você pode regar. Mas a eficiência maior é na pulverização. entendi. Veja só, o remédio homeopático, uma vez que ele entra em contato com o interior da planta, em 5 segundos ele está sistêmico. Caraca. É impressionante, tá? Caraca. É impressionante. Por quê? Porque ele não precisa de toda aquela morosidade da parte molecular para ser absorvida, depois ser disseminada pelos canais de seiva e tudo mais. Como ele essa parte mais sutil, né, que tem é muito mais dinâmica essa parte toda, em 5 segundos ele já virou sistêmico. Então, não tem muita lógica você falar assim, não, o problema é na raiz, então eu vou lá na raiz. O problema é na folha, então eu só vou na folha. Tá? Entendi. Enfim, você não tem que É ter muito benéfico essa... para o todo. Oi? É benéfico para o todo. Exatamente. Ele é sempre sistêmico. Nunca vai ser um tratamento apenas local. Tá Entendi. legal? Muito Legal bem. demais. É... Agora, se você quer, por exemplo, não é tratamento, é prevenção. Então vamos Sim. supor que você tratou a planta, tá? E você quer reforçar essa imunidade dela, principalmente nos tempos de maior vulnerabilidade. Muita umidade ou muita seca, coisa desse tipo. O que você faz? Aplica uma vez por semana, à noite. Sim. Né? De forma Normalmente, preventiva. de forma preventiva. Normalmente a gente usa potências. Potências eu vou explicar na hora que a gente for fazer o remédio aqui, que eu preparei para a gente fazer um Sim. simplesinho agora. Potências é o tanto que está diluído e o tanto que está dinamizado. Tá? Então, quando você dá potências mais altas, o efeito é mais prolongado. Quando você dá potências Entendi. mais baixas, o efeito é menos prolongado. Tá? Então, para prevenir, você faz isso. Que mais? Quando você quer, por exemplo, que uma planta... Veja só o que os caras estão pesquisando, Vânia. Quando você quer que uma planta ela lute contra mutações no seu próprio genes, tá? No DNA da planta, Caraca. induzida por vírus. Vírus faz muito isso com a planta, né? O que você faz? Você começa a tratar, tá, com o remédio chamado isoterápico, né? Que é feito desse mesmo vírus, mas só que você vai ter que esperar de uma geração para outra, para essa planta ter, né, um DNA mais forte. Isso já é conhecido faz muito tempo, né, na seleção de genes, na agronomia. Mas você consegue fazer Entendi. com que os dependentes daquela planta sejam geneticamente melhores, prevenindo com homeopatia. Então, olha, tem... Entendi. Ô, Alexandre. Ô, Diga Alexandre, lá. deixa eu só te cortar um pouquinho, cara, para não passar tão. O Alan aqui do Cantinho das Flores Bonsai, que é um parceiro nosso aqui também, amigo, ele faz uma pergunta interessante que eu até ia fazer essa pergunta mais para frente, mas vamos fazer de uma vez. Pode Ele falar. fala: eu só consigo fazer o remédio homeopático em qualquer farmácia,
levando apenas o agente causador? Não, não, tá? Então, beleza, essa pergunta foi muito legal, porque tem esse exemplo, esse agente causador, tá? É uma das formas de você tratar a sua planta. Então, eu separei aqui algumas coisas para te falar. Por exemplo, essa classe de remédios em que você leva o agente causador chamam-se isoterápicos. Tratar com a mesma coisa. Não é nem semelhante, é a mesma coisa, tá? Então, os isoterápicos você pode fazer com as pragas, com os parasitas, né? Com os endopatógenos. Endopatógeno significa aqueles que você não pode pegar, mas que eles estão dentro da raiz ou dentro do caule, tipo broca, por exemplo. Que é o que nós vamos Isso. fazer, tá? Eu peguei um material Opa, agora aqui de ótimo. broca de cipreste italiano. Nossa, estou Vamos fazer um precisando, deles. rapaz, para broca É aqui. isso aí. Então, você pode fazer com isso e você pode fazer também com patógenos de solo. Se você suspeita que, ó, tem nematóide, você também fazer. Então, esses são os isoterápicos. Agora, existe Sim. uma outra classe de medicamento que são os autoisoterápicos. O que é isso? É você pegar o material da própria planta para fazer com que essa planta, ou uma outro exemplar de planta da mesma espécie, ela se fortifique. Exemplo, eu posso pegar uma, algumas folhas ou flores de primavera bem saudáveis, transformar em remédio homeopático, tá? E para Sim. induzir uma floração melhor ou uma brotação melhor, eu posso pulverizar nessa mesma planta, Mesma tá bem? planta. Na mesma, tá? Ou numa espécie idêntica a ela. Por isso que chama Entendi. Mesma autoisoterápico. genética. Tira da própria planta para ela mesma, tá? Entendi. Ou você também pode fazer o autoisoterápico com as cinzas da própria planta. Olha só, você Que pega um doido. pedaço de galho na poda, por exemplo, na poda de sempre, né? Você pega aquilo lá, se Sim. tiver saudável, tá? Você queima e com as cinzas daquilo lá você prepara o remédio homeopático. Nas cinzas estão todos os elementos inorgânicos que a planta assimilava do solo. Portanto, quando você Caraca. dinamiza aquilo e oferece para a planta, é como se ela se preparasse para absorver metabolicamente a presença de tudo aquilo lá, uma vez que aquilo estiver no solo. Entendeu? Que Então, esse é um legal, outro jeito. cara. Que Pois fantástico é. isso, cara. É A gente precisa fantástico estudar mesmo. mais isso para aprofundar mais aí, Alexandre. É muito Caraca. legal. Cara, eu fico E o fascinado nessas terceiro, coisas, cara. um terceiro modo, que é o mais comum, tá? Que é, aliás, é o mais utilizado, por exemplo, em humanos e na veterinária, são o nível de similitude que nós chamamos de comum, ou nós vamos pegar remédios que produzam coisas semelhantes mesmo, né? Efeitos semelhantes. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um remédio que se chama silícia, que ela é feito de quartzo. Então, Hum, essa silícia, quando ela é dinamizada, ela ajuda na absorção de silício mesmo, tá? De sílica, sim. né? Por exemplo, todos os ficus e todas as outras plantas que são suculentas, que tem aquela folha mais dura, ela tem um Entendi. endoesqueleto formado de silício, né? O silício também entra na casca da árvore, na raiz, na proteção. Então, é muito interessante. Outra coisa, o sulfur. Sulfur é enxofre, feito de enxofre. Sim. Ele ajuda na síntese de todas as proteínas. Tá? A gente fala que são as... Tô ficando velho, rapaz. São reações químicas
sulfonadas ou sulfuradas, radicais sulfonados, né, que entra na síntese das proteínas. Então, o sulfur, que é o enxofre, ajuda nisso. Por exemplo, o amônio muriático, que é o cloreto de amônio, a gente usa ele para a planta conseguir absorver mais nitrogênio, né? Enfim, essa Cara, é o tem uma infinidade disso aí, cara. infinidade. São 2.500 especialidades medicamentosas, pelo menos para humanos, né, que estão em estudo hoje em dia, tá? E a coisa Que só cresce, legal, cara. só cresce. Um erro muito comum que a gente precisa tomar cuidado, tá? É a pessoa querer usar a homeopatia da mesma maneira, o mesmo raciocínio que se usa para a planta. Veja bem, Sim. eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. A gente usa Sim. um remédio que se chama arnica. Por quê? Porque numa pessoa sadia que começa a tomar arnica, ela começa a apresentar hematomas espontâneos. Então, a arnica cura hematomas numa pessoa que já tem esse hematoma. Só que uma pessoa, né, biologicamente falando, tem células animais. As células vegetais agem de uma maneira diferente. Então, Entendi. os agrônomos hoje em dia, eles estão pesquisando medicamentos exclusivamente para plantas. Esse processo nós chamamos de patogenesia. Patogenesia é você fazer testes, tá, com substâncias em pessoas sãs. Você pega essas substâncias, dinamizam ela, porque você dá ela de uma maneira comum, ou vai intoxicar ou não vai fazer nada. Então você dinamiza, transforma num remédio homeopático e dá para uma pessoa, no caso, vai ser para uma planta sã. Fizeram isso recentemente com feijão. Um medicamento homeopático, que agora eu não me lembro o nome, e que o feijão começou a desenvolver lesões muito características de um fungo. E agora, então, eles estão usando esse medicamento para combater o fungo do feijão. Isso se Caraca, que chama legal, cara. patogenesia. Muito legal mesmo, tá? Então, o conjunto de patogenesias são estudos que as pessoas vão fazendo com diferentes substâncias para ver se elas servem para os vegetais. Então, não são todos os Entendi. remédios homeopáticos para humanos que servem para vegetais. É, passou. Ok? Entendi. É isso Ô, aí. Alexandre, temos duas perguntas aqui e Vamos interessantes. lá. Desculpa te cortar, cara, só para não Não, passar vamos lá. despercebido. E a gente tem Ô, 4 minutinhos. O papo tá bom, a gente pode abrir outra, né? O domínio tá é sobre as isso, tuas mãos. é isso que eu ia te perguntar, tá? Quando é que está o Tá, tem tempo? cinco Porque eu já minutinhos. esqueci faz tempo. Faz a pergunta aí, vamos lá. Vamos lá. Humberto de la Torre, cara, da União Bonsai, ele pergunta: e a água Certo. oxigenada entra nesse leque de opções? A água oxigenada é o H2O2, a fórmula dela, tá? Eu não tenho conhecimento de que ela seja manipulada como homeopatia. Não tenho conhecimento, tá bem? Ela é usada naturalmente, bastante diluída como antisséptico, né? Ela é um potente agente oxidante, tá? Então, mas assim, como medicamento homeopático, eu ainda não tenho conhecimento não, cara. Entendi. Os nomes Entendi. dos remédios homeopáticos, eles são todos em latim. Pode até ser que exista, e eu é que não tô, como não faz parte do meu uso corriqueiro com pacientes humanos, né? Eu é que não Sim, estou sabendo, tá? Mas, enfim, não sei. Quem sabe o Humberto não faz uma experiência aí pra gente saber, cara. exatamente. Com certeza. Outra pergunta do Luande aqui também, muito bacana, Luande Luiz, lá do Nordeste também, ele pergunta: dá para tratar ácaros com algo além de cauda sufocálcica? Boa noite. Oh, dá sim. Por exemplo, esse aqui, ó, que eu falei para você, ele é o ácaro, tá?
junto com o vírus que estava na mesma folha das minhas bougainvilles. Esse aqui está na Legal. potência de 24 DH, tá? Então dá sim, cara. Manda ver. Aqui, eu parei com o químico, porque eu tenho filho pequeno, minhas meninas são pequenas ainda, anda descalço próximo às plantas, sei lá, qualquer absorção disso pela pele, o que seja, né? Então a minha mente deu uma mudada para isso e eu tenho visto muita mudança nas minhas plantas com o orgânico, cara, muito. E agora implementando a homeopatia vai dar um boom ainda, cara. Mas dá continuidade e responde aquela pergunta do All Bonsai lá para nós. Tá legal. Ele quer saber se dá para fazer isso com os adubos, os fertilizantes, não é? Isso, ele faz dessa pergunta. Da mesma forma que usa, ele pode usar para adubação, pode repetir para adubação? Não sei se é isso que ele está querendo dizer, tá? Mas eu posso, por exemplo, Qualquer coisa o Alan pode pôr de novo aí. Coloca de novo a pergunta, Alan. Isso, eu vou responder, Alan. Se não for aquilo que você queria, coloca outra vez, tá? Enfim, eu posso pegar, por exemplo, um fertilizante. Vamos pegar aí um adubo líquido. Eu uso muito o Torped, tá? Eu posso pegar o Torped, que é um adubo misto, né? Ele tem aminoácidos, ele tem oligoelementos e macroelementos. E posso dinamizar isso aí. Naturalmente que esse remédio homeopático, feito com esse fertilizante, ele não vai servir como fertilizante. Mas ele vai preparar a planta metabolicamente para captar melhor, ficar mais sensível àqueles tipos de minerais e organominerais que você quer que a planta capte do solo. Se você oferecer para ela, ela está muito mais preparada para pegar aqueles nutrientes. Isso é uma vantagem, muito bem lembrado. Gostei dessa definição, hein? Gostei desse negócio, hein, cara? Você completamente abrir a boca da planta para comer um pouco mais e aquilo que você quer. Exatamente. É isso, né? Mesmo. Né? Cara, que legal. Vamos continuar com uma pergunta aqui, daí depois a gente parte aí para você definir mais, que agora acho que abriu a mente do pessoal lá, o pessoal tá fazendo pergunta, cara. Manda, vamos lá. Eu também sempre gosto de dar uma estudada, dar uma pensada antes, né, para ver o que eu posso perguntar, mas hoje eu falo para você que eu vim meio cru, cara. Mas eu sabia que o negócio seria bom. Não existe isso muito para estudar ainda. O nosso amigo Jefferson Martins fala: quais são os procedimentos que devemos fazer para adquirirmos um remédio homeopático para cada doença, infestações? Para cada doença e infestações. Ah, tá. Bom, então, se for esses que você consegue ver o parasita ou você sabe o que é, tá? O procedimento é você coletar uma porção de mais ou menos, pelo menos uns 10 gramas daquilo lá, tá? Se bem que quando você leva para a farmácia homeopática, a quantidade não precisa ser tão grande, não. Uma coisinha assim pequenininha já é suficiente para se preparar a medicação, tá bom? Isso numa farmácia, né, onde eles têm todos os procedimentos técnicos e tal. Mas vem cá, precisa de receita para fazer uma coisa dessa? Teoricamente não, tá? Na medicina, sim, você vai precisar de uma receita, né? Aliás, na medicina, nenhum médico pode ensinar ou fazer nenhum tipo de remédio homeopático, porque isto, por regulamentação, é papel do farmacêutico, tá? Isso não é ato médico, isso é ilegal, é contra a lei, dá punição. Mas na agronomia, isso não existe, ok? Então, o agrônomo pode preparar o seu próprio medicamento. Agora, se você, não quero preparar, vou levar numa farmácia, você faz isso. Pega o que você quer que seja do remédio, tá? A matéria-prima do remédio, e leva na farmácia e explica o que você quer. Mas como é que eu vou entender qual é a potência, como é que faz e tudo mais?
Bom, você pode pegar a minha dica aqui, tá? Eu gosto muito de usar, por exemplo, se é ácaro, ácaro 24DH, cochonilha 24DH. Aí o farmacêutico vai te perguntar, mas como é que usa isso? 20 gotas em 500 ml de água uma vez por dia. É isso porque ele precisa botar isso no rótulo, tá? Toda coisa que a farmácia homeopática dispensar, ela precisa obedecer às normas técnicas deles, tá? Sim. Bom, então, você levar numa farmácia tem o conveniente do cara fazer a coisa direitinho como precisa. Mas, às vezes, tem o inconveniente de você não conseguir tudo aquilo que você quer, com tanta exclusividade assim. Tá? Por isso que eu vou ensinar como é que você faz em casa, ok? Sim, ótimo. E aí, como você mesmo falou, Vainer, como é que eu conheço os remédios homeopáticos que existem para poder usar tal? Estuda! Eu passei aí o nome desse livro, muito legal, tá? Desses 3 livrinhos aí, né? Se quiser, depois a gente repete, tá? E Sim. leia, porque ali, esses livros, eles não são muito técnicos, eles são bem práticos. Ele explica, ó, isso é para isso, você usa desse jeito aqui, ó. Aquilo lá você faz assim, põe... É bem simples, muito legal mesmo, tá? É o jeito, Linguagem fácil esses de são... interpretação, né, ô Alexandre? Oi? Uma linguagem fácil para interpretação, né? Bem fácil, não é uma linguagem médica, não é uma linguagem técnica. Sim. Mais alguma aí, Vânia? O Luande fez uma pergunta aqui, mas está bem parecido com a que nós acabamos de responder. Ele fala: espetacular o conteúdo que vocês estão trazendo. Posso levar minhas folhas doentes em qualquer farmácia de manipulação que eles irão fazer o remédio? Ou tem alguma específica? Qualquer uma delas? Olha, em tese, qualquer uma delas, porque todas as farmácias Sim. homeopáticas, legitimamente homeopáticas, estão preparadas para fazer isoterápicos, ou seja, preparar remédios com o material que o paciente levar. Eles só vão Sim. estranhar, né? Mas vem cá, por que você está querendo isso? Quem não te conhece, não está acostumado, né? Eles vão É, estranhar. Por quê? Homeopatia na agronomia uma coisa muito nova, tá? E a maioria dos remédios homeopáticos para as plantas são preparados pela própria pessoa e não na farmácia, tá? Mas eu acho legal que sim. se você tiver a possibilidade, conversa com o farmacêutico, leva, porque lá o jeito de fazer é muito mais técnico, mais exato, sem contaminação. É muito legal. Sim. Que Ok. legal. Olha, olha que afirmação bacana aqui, ô Alexandre. Tem o Jefferson Oi. Martins, ele fala aqui, ó, anotei os livros, faço pesquisa em física na universidade e vou aproveitar Ui, aprofundar no assunto. Olha que legal. muito Parabéns, legal, Jefferson. muito legal. É isso aí, Jefferson. É através da física, principalmente a física quântica, que a gente vai entender como é que o remédio homeopático funciona. Te Isso, incentivo, viu? lá no bloco anterior ele comentou sobre a física quântica, quando você estava falando sobre a quebra das moléculas, os prótons, os íons e tudo, ele comentou sobre a física quântica. Legal, cara, muito bacana. É isso aí. Muito legal. Tem muita gente. Aqui ele fala, o Jefferson colocou os livros aqui, cara, 2 deles. E o pessoal tá pedindo para você repetir os livros. O Jefferson Tá legal. colocou aqui, ó, Homeopatia Simples. Isso. Opa! Ele coloca Caderno de Homeopatia da UFV, né, que é a Universidade Federal de Viçosa. E quais os Isso. outros? O Jefferson, escreve os Um demais novo. aí, os autores também, quando ele falar alguns lá, por favor, Jefferson. Tá. Ó, o principal é Homeopatia para Plantas, da Cristiane Malte. Está à venda Cristiane no site da Malte. Malte.
Está à venda no site da Organon Books, tá? Por R$ 180 da última vez que eu vi. É um livro muito Sim. bem feito, muito bem editado, tá? Os outros são livros mais simples, ou cadernos, que é esse aí que ele colocou, Homeopatia Simples, do Bonato, C.M. Bonato, que é da UEM, Universidade Estadual de Maringá, e o caderno de homeopatia, que foi feito pela Federal de Viçosa, pelo jeito, com parceria com a Associação de Agricultura Orgânica. Tá? Esse aí tem dicas bem coloquiais, assim, bem simples de tudo, muito legal mesmo, que é para o pessoal que faz agricultura orgânica em casa poder utilizar. Pô, que show, cara. Tem que aprofundar Muito isso legal, mesmo, Alexandre. Eu fico maravilhado com essas coisas, cara. muito legal, cara. Bom, se você quiser, a gente já parte logo para a demonstração aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Se aparecer mais alguma pergunta, você vai fazendo, tá bom? Por favor. Tudo bem, tranquilo. Eu vou colocar uma luva aqui só para... Porque eu não gosto muito de mexer no álcool direto. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é um isoterápico, tá? Na verdade, é um autoisoterápico. Por quê? Porque o meu cipreste italiano, ele começou a perder pequenos raminhos terciários. E a hora que eu fui olhar, era broca. Então você vê lá o buraquinho, você vê saindo seiva, e não adianta que, olha, só veneno sistêmico para acabar com broca, né? O que é que Eu eu tô com um fiz? piteco aqui que tá assim, cara. É terrível, né? Broca é um negócio difícil de você controlar, tá? O ideal, o que que era? O ideal, por exemplo, tem algumas brocas que são enormes, né? Tem às vezes até 1 centímetro. O ideal é você pegar a Sim, própria broca que você conseguir e transformá-la num remédio homeopático. Mas a entendi. broca do cipreste italiano, ela é microscópica, né? É uma coisinha de 1, 2 milímetros, muito difícil de localizar. Além disso, tem umas complicações. Quando a broca entra no cipreste italiano, logo atrás vem uma infecção fúngica e uma infecção bacteriana. Aí você percebe, Caraca, pois já vem com o pacote completo. potencializa. Pois é. Então o que que eu fiz? Eu cortei o ramo danificado. Veja bem, você tem um ramo que uma parte dele está morta. Provavelmente é naquela bifurcação ali que a broca está. Você tem que pegar uma bifurcação para trás, tá? Você não pode pegar só a parte morta. Você tem que pegar o ramo que tem a parte que está morta com a outra que está viva. Corta, pega uma boa quantidade de ramos assim. Aí eu triturei isso no liquidificador com o quê? Com álcool 70, tá? Álcool 70. O ideal é o álcool de cereais que você acha em farmácias de manipulação. Mas o álcool comum de cana mesmo pode ser também, tá? Muito bem. Qual a quantidade disso? Como nós não vamos seguir normas técnicas rigorosas, você faz uma quantidade suficiente, tá, para encobrir tudo isso, né? Bate bastante no liquidificador, coloca num vidro escuro, tem que ser escuro, dentro de um armário, não pode bater luz, por 30 dias. Ok, pessoal? Nesses 30 dias, o álcool vai extrair todas as moléculas que houverem da própria broca, se tiver partículas virais ali, se tiver bactéria, fungo e todas as alterações moleculares que a planta sofreu. Vai estar tudo ali. Em 30 dias, você vai ter um negócio mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Sim, Essa parte de baixo aqui, ó, é a parte que decantou. Você sim, a só parte vai usar sólida triturada. isso. Você só usa essa parte de cima aqui, tá? Tá. Muito bem. Tá, então eu preparei isso com a minha broca.
eu vou escolher um esquema de diluição e potencialização, tá, do remédio homeopático. A técnica que eu vou escolher para fazer é a técnica decimal, ou decimal de Ehring, ou DH. No entanto, a mais conhecida, de longe mais conhecida, é a CH, ou centesimal hahnemanniana, que é do Hahnemann, o cara que descobriu a homeopatia. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a centesimal dilui em escalas de 100, 100, 100, 100. E a decimal, 10, 10, 10, 10. Tá? Mas qual que é a vantagem de você usar uma e a outra? Vou tentar explicar isso fácil. Tá? A centesimal, ela dilui bastante. É uma parte disso aqui para 99 do solvente. Tá? Entendi. Então ela dilui bastante. E aí ela dinamiza, que é aquela potencialização, uma vez. Tá bom? Entendi. Essa é a escala centesimal, ou CH. O DH, ou decimal de Ehring, ela dilui só 1 para 9, ou seja, em 10 partes. Só que depois que você diluiu de 1 para 9, você já dinamiza. E depois você dilui um pouquinho mais, dinamiza de novo. A vantagem dessa DH é que você tem uma potencialização do remédio maior. Para você conseguir a mesma diluição do CH, você já potencializou quase 10 vezes. Tá bem? Entendi. Então, essa é a diferença. Eu gosto de usar ela porque ela é mais potencializada. Só por isso. Sim. E por que eu escolhi a 24DH? Essa 24DH, ela corresponde em diluição mais ou menos a metade da CH, ou seja, 12CH. Nós já sabemos que a partir da 12CH para frente, 13, 14, 15, etc., não existe mais matéria, ou seja, átomos. Tá bem? Por que isso é importante no meu caso? Porque eu suspeito, aliás, é uma suspeita forte, de que exista ali nesse cipreste italiano vírus. Tá? E vírus são organismos muito pequenininhos, pequenininhos demais. Então, para eu não dar vírus vivo para a planta, para eu não pulverizar vírus vivo nela, eu tenho que diluir muito. Então, eu Entendi. escolhi uma diluição acima de 12CH ou 24DH para não ter risco de ir nenhuma parte viva do vírus. É só por isso, tá, gente? Que eu escolhi. Entendi. Tá? Bom, então você escolhe com o que você vai fazer o seu remédio, faz essa diluição, espera 30 dias, tá? E depois só recolhe a parte que não decantou. Líquida. Bom, líquida. Eu vou pegar um frasco, esse aqui é um frasco de plástico simples. O ideal é que fosse de vidro, tá? Mas é o que eu tinha aqui disponível. Muito bem limpo, tá, gente? Não precisa esterilizar, com água quente é suficiente. Tá? E eu vou colocar aqui dentro o meu solvente primeiro. Isso aqui é álcool, tá, gente? Álcool 70. Vou colocar uma quantidade aqui mais ou menos generosa para eu pegar daqui. Como eu vou fazer a escala decimal, eu vou pegar uma parte do meu agente patológico com 9 partes do meu solvente. Ok? Uso uma seringa graduada, que é muito fácil. Tá? Então, 9 Também ml. limpa, também fervida. Exatamente. Vou pôr 9 ml aqui dentro. E 1 ml do meu agente patogênico. Coisinha de nada, hein? Sim, cara. Ok. Isso aqui eu já não uso mais, ó.
Tá? Eu só precisei de 1 ml disso. Isso aqui eu posso guardar, né? É quase uma tintura mãe que a gente chama. Eu posso guardar, Sim. olha, muitos anos, é álcool 70. Tá? Sempre que eu precisar fazer outras matrizes, eu uso isso. Bom, e aí o que é que eu faço com essa primeira diluição? Eu vou tampar e agora eu vou fazer a tal da dinamização. A dinamização é você agitar. Essa agitação tem o nome de sucção. Tá? Então eu vou succionar essa amostra. Como que eu faço? Só agito na mão? Não é assim, tá, gente? Tem uma técnica para potencializar ainda mais a liberação de subpartículas. Como que é? Eu vou virar um pouco aqui o celular para mostrar. Tá vendo aquela toalha ali, ó? Sim. Dá para ver, né? Tirar isso aqui da Dá. frente. Tá. Isso aqui é uma toalha dobrada. Por macio, só que é firme, que dá um impacto. Tá bem? Então eu vou pegar isso aqui e eu vou succionar 100 vezes. Este número não tem nada de cabalístico, tá? É um número tecnicamente adotado, tá? Também não tem nada a ver com centesimal. A centesimal é a diluição. Isso aqui é o Sim. número que padronizaram para você ter controle da dinamização. Então, tenham paciência aí que eu vou fazer isso 100 vezes, ok? Tudo bem. Até o banquinho está mudando de posição. Ah, é? Nas minhas contas deu. Vocês acompanharam? 100 vezes. 100 vezes. 100 vezes, tá? O que é que eu tenho aqui dentro desse frasco agora? Eu tenho um medicamento já, tá? Que eu chamo de ácaro e vírus da Bougainvillea 1-DH. Então esse aqui é o 1-DH. Tá joia, Um gente? DH. 1-DH. É uma diluição decimal de Ehring. Tá? Bom, como que eu faço Entendi. o 2-DH agora? Como? É o seguinte, eu pego um outro frasco, limpo igualmente, tá? Coloco dentro dele também 9 ml ou 9 partes do solvente, que no caso aqui é Do álcool solvente. 70. E aqui dentro eu vou colocar apenas uma parte do 1-DH. Ah, entendi. Você pega uma parte, 9 ml, e joga aí dentro. Uma parte, né? Que é uma 1 parte que é ml. 1 1 ml ml. do 1 1-DH ml. e 9 do solvente. Entendi. Como se fosse uma multiplicação. Exato. E vou colocar aqui dentro. Esse 1-DH aqui, ou eu posso jogar fora se eu não quiser usar, ou eu posso guardar como matriz. Tá? Então ele Entendi. vai para o outro canto. Esse aqui eu tenho a diluição que vai ser o 2-DH. E aí, minha gente? Vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que lembrar de diluir e dinamizar. Tá? Sim. Eu só vou dar 10 batidas aqui dessa vez, tá? Fica à vontade, cara. Faz de conta que foi 100. Aí então, e só então eu vou ter 2-DH. 2 DH. 2-DH, tá? Muito bem.
Agora imagina que eu vou querer fazer 24 DH. Então eu vou precisar de 24 tubinhos desse. Eu não posso usar o mesmo, tá? Não posso usar. Eu preciso de Sim. 24 tubinhos desse e eu vou sempre fazendo isso. Para fazer agora a 3DH, eu pego 1 ml da 2, ponho num outro tubinho e mais 9 ml do álcool. Tá? Sim. Agito 100 vezes e aí eu tenho a 3DH. E assim eu vou fazendo. Entendi. Tá? Sucessivamente até 24. Até 24. Aí, por exemplo, mas aqui só tem 10 ml. É muito pouquinho para você ficar usando. 10 ml só dá para 10 aplicações, mais ou menos. Como é que eu faço para aumentar isso aqui? Quando você tiver na 23DH, você quer a 24, né? Você aumenta a quantidade. De que jeito? Ué, não é uma parte do patógeno para 9 partes do solvente? Eu quero, por exemplo, 100 ml. Quero 100 ml para eu poder usar. Então eu pego Você vai 90 colocar os 10 ml. ml. Exatamente. Pego 90 ml de álcool e pego os 10 ml inteiro Os 10 daqui. ml. Ponho lá. Aí eu pego Você essa viu? mistura. Isso mesmo. Pego essa mistura que tem 100, faço a agitação e pronto. Estou com 24. Tenho 100 ml de 24DH. Como eu vou usar Que 20 bacana, gotas? cara. É isso aí. Como eu vou usar 20 gotas, 20 gotas é aproximadamente 1 ml, eu 1 ml. tenho para 100 dias, mais de 3 meses. É suficiente para tratar e pronto, acabou. Né? Entendi. Ok? Entendi. Ô, Alexandre, muito bacana. Posso perguntar ou você vai acrescentar alguma coisa aí nesse... Eu só ia falar o seguinte, que Fala aí. se você quiser fazer o de 100, né, o centesimal rahnemaniano, normalmente não se usa tão alto. Né? Pra você fazer em casa, você vai no máximo até o 6 CH, 7, 8 CH. Tá? Então é mais fácil, você tem que diluir e bater menos para fazer o CH. Tá? Só que ele é menos dinamizado, ele é mais diluído. Tá bem? Por que eu escolhi fazer DH? Porque as últimas experiências dizem para mim que as plantas estão respondendo, nos últimos trabalhos científicos, estão respondendo melhor na DH do que na CH. Tá? Por isso que eu Hum, escolhi. Ok? É só isso, Rainer. Pergunte. interessante, cara. Muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso aqui, eu tô com broca no piteco. Eu descobri isso ontem na Certo. aula aqui em casa. E o que que eu faço? Eu vou ter que pegar uma parte do piteco. O tronco é muito grosso. Eu vi aonde que está a Certo. broca, que está soltando seiva. Qual parte da planta que eu pego para que eu consiga fazer isso aí e começar a guardar, né, pelos 30 dias e posterior eu fazer os 24 DH? É complicado, Rainer. Porque, pelo que você está falando, ela não está no ramo, né? Ela está no tronco, né? Ela está no tronco. É. Você teria que fazer um uro e tentar achar o local mais próximo dessa broca para pegar ela ali. Porque ela tem que estar na amostra que você for coletar. Tá? Ah, Então, por exemplo, entendi. o cara que tem muitos pitecos, dá para ele sacrificar um, né? Olha, eu vou fatiar esse tronco aqui até achar essa broca. Já ela. Até daria. Mas se você só tem um e aquele um pode fazer, o que você pode fazer é isso que eu falei, procura, sabe? Vai com calma, fazendo um uro até você achar. Porque de qualquer jeito, se você não fizer nada, ele vai morrer, né? Exatamente. Você vai perder uma parte dele. Quando é em coníferas, é mais fácil, porque a broca de coníferas, ela dá muito mais em galho, não dá em tronco, né? É. Mas eu vou tentar fazer isso. Ô, Alexandre, para a gente finalizar, tem umas perguntas aqui, cara.
Vamos lá. Tem gente perguntando aí, vendo você batendo aí, ó. O nosso amigo, quer ver quem perguntou aqui, ó? O nosso amigo Diogo Snyder pergunta: tô curioso, o que está acontecendo? Isso aqui é homeopatia, Diogo. É homeopatia para bonsai, cara. A gente teve uma live de homeopatia hoje. Fantástico, cara, fantástico. Aí o Vai pessoal estar lá fala no que o GTV. Flávio Teo vai estar no IGTV. O Flávio pergunta aqui: como é a aplicação? Ok. Que é 1 Vou ml para cada. para cada 500 ml de água. De preferência, água sem cloro, tá? Você coloca num pulverizador como esse aqui, por exemplo, deixa esse pulverizador só para homeopatia, tá? Dedicado à homeopatia. Isso. Você pulveriza essa mistura de 1 ml em meio litro todas as noites, tá? Tem que ser finalzinho da tarde ou à noite, porque não pode pegar o sol direto, senão desnatura o remédio homeopático. E você pode fazer isso por 7 até 35 dias. Depende do tipo de planta, depende da vitalidade dela e da infestação. Isso é para curar. Se for para prevenção, tá? Você pode fazer isso uma vez por semana só. Se for para ajudar em absorção de nutrientes, né, nós colocamos aí atrás, depois você olha lá no GTV, como você pode fazer com que suas plantas absorvam melhor os nutrientes que você dá para ela. Tá? Você pode fazer isso também diariamente, por um espaço aí de 30, 60 dias. Ou então, se você é do cara que aduba, não, eu só adubo a cada 15 dias. Então, no dia anterior, tá bem? À noite, você vai lá e pulveriza ou rega com a sua amostra homeopática para facilitar a absorção. Aí tá. No outro dia você vai e rega. Aí só depois de 15 dias você repete essa operação. Tá? É muito legal. Pelo menos para mim, o Vainer é testemunha que viu aí algumas plantas minhas. Isso. É fantástico. Tem dado Fantástico. muito certo. Saudável demais. Ô, Alexandre, tem uma pergunta aqui do Os Rabugentos Pesca Esportiva. Ele fala: essas técnicas também servem para tronco de videiras? Serve. Teoricamente serve para qualquer tipo de planta, tá? O pessoal usa muito em horta, como eu disse, usa em plantação de café. Horta orgânica, então, é campeão, né? Usa em plantação de melão, melancia, videira, né? Em tudo quanto é tipo de cultivo de vinho, tá? De vinho não, de uva, né? Onde mais eu vi? Eu vi tomate, berinjela, estufa, tá? Plantas de estufa, o pessoal usa muito para controle de pragas, né? Besouros, lagartas, é, míldio, ferrugem de laranja, ferrugem de café, tudo isso eu li esses dias atrás, o pessoal usando, tá? E na estatística deles, eles usam 60% menos agrotóxicos. E estão avançando nas pesquisas, tá, gente? Então, vale a pena, olha. Né? Vale muito a pena. Muito legal. Ô, Alexandre, tem uma pergunta aqui, a última pergunta nossa de hoje. É o seu Nelson de Niterói, é um adepto também da. E ele é adepto mesmo, da medicina natural. Ele faz até vários remédios medicinais. Ele tem um grupo Seu de Nelson do associados Papa junto do dele. Lado? Isso, ele mesmo, ele mesmo. Ah, tô Ele pergunta devendo aqui. para ele. Tô devendo para ele umas coisas que eu tenho que escrever da paineira e da aroeira pimenteira, viu? Isso, ele já me falou sobre isso. Ele pergunta aqui, cupim, como tratar? Pega o cupim ou pega a formiga, tá? Faz a mesma coisa.
Ué, mas como é que isso aí vai dar certo? O cupim não é uma doença da planta, ele é simplesmente uma praga. É o seguinte, quando você pulveriza a planta com o remédio dinamizado do cupim, é como se ela recebesse um estímulo direto da presença do cupim. E isso vai estimular nela as defesas naturais. Então, ela modifica a seiva, ela modifica o pH, ela chama outros bactérias ou fungos que a defendam dos cupins, tá? Nesse caso, naturalmente, você vai fazer aquela pulverização preventiva. Não precisa ser todo dia, né? Mas, dependendo da presença dos cupins, você pode fazer dia sim, dia não, ou depois que estiver controlado, uma vez por semana, né? É muito legal. E também... Ah, o pessoal faz com Gostei. saúva, formiga vermelha, tá? E essa regra de esperar os 30 dias, triturar no liquidificador e jogar nos 30 dias no álcool, essa regrinha tem que manter, né? 30 dias num lugar sem acesso de calor e luz solar, né? Isso. Os 30 dias curtindo lá no álcool, tá? Depois da maceração ou de botar no liquidificador, é o tempo que a farmacotécnica brasileira coloca para você ter uma extração mais completa possível em álcool 70 dos princípios ativos ou moléculas ativas daquela coisa que você colocou lá. Tá bem? Entendi. E essa trituração, essa centrifugação é importante. É importante. Veja só, eu não sei, né, porque eu nunca estudei farmacotécnica aprofundada, tá? Mas eu sei que, por exemplo, muitas das coisas que não são solúveis em álcool nem em água, faz-se por trituração. Eles trituram dentro de um grau com lactose. Para você ter uma ideia da complexidade disso, demora 3 horas para você fazer uma trituração, né? Então, o valor que se dá a esse processo de extração da matéria-prima da substância que você colocou lá. Tá? Então, realmente não tenha Interessante. pressa. Que legal, que legal. E não tem uma regra assim, ô Alexandre, dessa questão da trituração de 1/3 de sólido para 2/3 de álcool. Não existe isso, né? Eu tenho que pegar uma quantidade, jogar, triturar e colocar o álcool para que haja essa decantação e separar aí o que é de melhor para o álcool, né? Olha, existe regra sim, Vânia. Acontece que a gente, tá, fazendo em casa, né, como leigos que somos, tá, a gente vai usar as regras mínimas para que isso não se torne uma coisa enfadonha, complicada demais. Por isso que eu disse que é interessante se você levar numa farmácia. Porque numa farmácia o cara vai fazer com as regras da farmacopeia brasileira, tá? Que são as regras técnicas, Mais né, recomendado. mais recomendáveis, tá? E não é caro, tá? Esse medicamento aqui que eu fiz na 24DH custou R$ 36, 100 ml. Daria para uma aplicação contínua de mais de 3 meses. Não é É. caro. Verdade, verdade. Aí o pessoal pergunta aqui: a fórmula de fazer para outras doenças é a mesma que o Alexandre fez agora? Sim, né, Alexandre? Sim, é a mesma. Você pode escolher a diluição decimal ou a diluição centesimal, tá? Sim. Se o pessoal tiver curiosidade de ler os livros, né, eles vão entender lá por que existe essa centesimal e o que é melhor e o que não é. Tá? Aí cada medicamento pede, né, um tipo de diluição. Mas, Entendi. em regra, para você fazer em casa uma forma que seja eficaz também, né, mais simples, é essa que eu acabei de fazer. Tudo bem, tudo bem. E o Alan pergunta aqui se pode ser diluído em água também. Água não vai ter a mesma propriedade que o álcool, né, Alexandre? Não. O problema de diluir em água é que de um dia para o outro você já tem contaminação
de fungos, bactérias do ar. E qual é o problema dos fungos e bactérias do ar? Eles vão fermentar o seu remédio homeopático, tá? E aí, assim, ele desnatura, deixa de ter razão de ser, né? Entendi. Alexandre, A não muito ser, obrigado por essa desculpe, aula. Perdão. a não ser que você faça o remédio em água e utilize no mesmo dia. Então, ó, eu quero fazer só a dose para usar hoje. Aí, tudo bem. Aí vale. Entendi. Você não vai ter a fermentação, né? De fato. E o que você está falando é a questão do hormônio para enraizamento natural. Se eu tiver o broto de feijão, isso eu aprendi com o Rock Júnior. Se eu tiver o broto de feijão, que eu tô ali com um brotinho de 6 centímetros, eu vou estar com uma quantidade de auxina ali, que é o hormônio de crescimento, muito alto. Se eu bater aquilo, diluir no mesma hora, regar uma planta, eu estou jogando o hormônio de crescimento naquela planta. É o que você mais ou menos está dizendo, né? Exato. E se você dinamizar o broto de uma planta, tá? Você, na verdade, vai estar colocando ali no medicamento os hormônios, as auxinas que estão presentes naquele broto. Interessante. Você não vai estar dando auxina, veja bem, tá? Sim, Porque sim. já foi diluído. Mas você vai estar preparando a planta para ser estimulada para produzir auxina e metabolizar auxina. Olha, isso também é muito válido, viu? Que legal, cara. Meu celular hoje, pela primeira vez, está até acabando, cara. Já recebi 2 mensagens aqui. Olha que coisa boa. Mas eu falo para você, e como sempre, né? As suas aulas, o que você tem nos ensinado aqui, eu fico aqui a noite toda para te ouvir, porque são algo que você fala com muita propriedade, né? Você fala daquilo que você estuda. E o bacana disso tudo, que a gente vê hoje, o bonsai nesse imediatismo, é simplesmente ter uma planta bonita dentro da minha casa, ou no meu garden, ou numa exposição, mas não é isso. O bonsai vai além disso. O bonsai tem que ser estudado, espécie por espécie. Muito bacana mesmo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de coração por essas quase 2 horas, mais uma vez aqui com você. E a gente vai ter outras coisas aí para a gente bater papo, cara, porque o nosso papo é longo. Muito obrigado, viu, Alexandre? Sinta-se abraçado mais uma vez. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em nos ajudar, tá bom? E as últimas palavras estão com Eu, você, meu amigão. eu que agradeço, viu, Vânia? Olha, seria um prazer mesmo a gente poder conversar de outros assuntos, de compartilhar com o pessoal novos conhecimentos, né? Quanto mais a gente fizer isso, mais incentiva o pessoal, melhor fica para todo mundo, vai ser muito bom. Eu agradeço a Que paciência de legal. todos que estão nos ouvindo, né? Muita gente aí que fez pergunta, está me seguindo, eu sigo eles também lá no Isso. Instagram, estão trocando informações, bem legal mesmo, viu? Muito obrigado, pessoal, pela paciência de ouvir. Tomara que tenha sido útil, que esse é o meu maior objetivo. Foi muito útil, muito útil. Alexandre, muito obrigado, cara.